Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto e eu chego agora ao vivo para te contar as notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Portanto, vem comigo. Trazemos, gente, uma boa notícia. O governo publicou hoje no Diário Oficial da União uma medida provisória, uma MP, para antecipar recursos da Eletrobras e, assim, reduzir reajustes da conta de luz. Com a medida, é esperada aí uma redução de 13,5% nos reajustes anuais, além de investimentos na geração de energia limpa, de energia sustentável. O texto prevê redução de pelo menos 3,5% na tarifa de energia elétrica. Para que isso seja possível, a MP estabelece uma operação financeira em que o governo federal se compromete a usar os recursos da privatização da Eletrobras para quitar alguns empréstimos. Hoje estão embutidos na conta de luz dos consumidores. A medida assinada pelo presidente na última terça-feira permite a adequação de prazos de projetos relacionados à geração de energia renovável e limpa ao cronograma de implementação das linhas de transmissão leiloadas. O governo espera gerar cerca de 400 mil empregos e investimentos privados, de até 165 bilhões de reais. A MP também adequa os reajustes da energia do Amapá à média dos demais estados da região norte do país. Com a medida, o Amapá passa a ter tarifa de 9%. Sem essa determinação, o aumento para o estado poderia ultrapassar 40%. A medida determina ainda que os empreendimentos de energia renovável vão poder acrescentar até 34 gigawatts de potência ao sistema interligado nacional. O prazo determinado para a entrada em operação comercial com benefícios é março de 2029, isso segundo o Executivo. A previsão de início de construção é de até 18 meses e são responsáveis por gerar cerca de 400 mil postos de trabalho. Estamos criando condições para que a oferta de energia solar, eólica e de biomassa se antecipem à nova indústria verde. Isso disse Silveira. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados retoma hoje a análise da prisão do deputado Chiquinho Brazão, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. A Constituição e o regimento da Câmara estabelecem que a prisão de deputados seja analisada pela CCJ e pelo plenário da Casa. Na primeira reunião dedicada ao assunto, os deputados Gilson Marques, Fausto Pinato e Roberto Duarte pediram mais tempo para analisar o caso. A reunião tem 38 parlamentares inscritos para discursar. O número pode aumentar até o início da discussão. Em reunião nesta segunda-feira, os parlamentares tentaram, sem sucesso, chegar a um acordo para reduzir o tempo dos discursos. A reunião deve se alongar. Uma possibilidade é os deputados analisarem um requerimento de encerramento de discussão após 10 deputados falarem. Mas ainda não há acordo sobre a aprovação. Os parlamentares devem votar para manter a prisão do deputado Chiquinho Brazão na CCJ. Para aprovar o relatório na comissão, é preciso a maioria simples. Depois de votado na CCJ, o parecer vai ao plenário, onde aí sim a situação será outra. O seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, criado em 1974, está muito perto de voltar e repaginado com o nome de SPVAT, que significa Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O projeto já foi aprovado na Câmara, irá agora para o Senado e ainda dependerá aí do decreto do presidente da República. O retorno do seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, foi aprovado na Câmara dos Deputados, por 304 votos a favor e 136 contra. O texto promete cobrir danos civis e pagar indenizações por morte ou invalidez total ou parcial. A responsabilidade por pagar as indenizações será da Caixa Econômica Federal. Para isso, os proprietários de veículos automotores serão obrigados a pagar o seguro. E entre 35% e 40% do valor arrecadado, pago pelos proprietários de veículos, deve ser revertido aos municípios e estados, que possuam serviços municipais ou metropolitanos de transporte público coletivo. O DPVAT havia sido descontinuado em 2020, por meio de uma medida provisória assinada pelo então presidente Jair Bolsonaro. Agora a matéria será analisada pelo Senado.
E vamos agora, gente, de destaque internacional. Pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas em uma explosão em uma usina hidrelétrica da Enel, no centro da Itália. De acordo com o governo local, 3 mortes foram confirmadas e 5 pessoas ficaram feridas. Vamos ver. Os serviços de emergência procuram nesta quarta-feira trabalhadores que continuam desaparecidos após uma explosão em uma usina hidrelétrica na Itália. Apesar da explosão, que também causou uma inundação, é possível que os desaparecidos tenham encontrado abrigo em algum lugar no chão que é bastante grande após a explosão. A esperança é encontrar sobreviventes. Segundo os bombeiros, o resgate é complexo porque a água continua entrando na usina. A explosão ocorreu na hidrelétrica de Barge, administrada pela Enel Green Power e localizada no Lago Suviana, perto de Bolonha. O prefeito da cidade próxima de Camignano, Marco Massinara, chamou a explosão de terrível acidente de trabalho que afetou toda a comunidade. A explosão de uma turbina, cuja causa ainda não foi determinada, ocorreu no 8º andar abaixo do nível da água. A bacia da barragem da central não foi danificada no acidente e não houve impacto no fornecimento de energia. A China declarou nesta quarta-feira que não vai aceitar críticas ou pressões sobre suas relações com a Rússia. Os dois países intensificaram uma cooperação econômica e também comercial desde o início da invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. O vice-secretário de Estado americano, Kurt Campbell, alertou na terça-feira que os Estados Unidos vão responsabilizar Pequim se Moscou vencer a guerra na Ucrânia. A China recebeu nesta semana a visita do chanceler russo Sergei Lavrov, a quem prometeu aumentar a cooperação técnica. O gigante asiático afirma ser uma parte neutra no conflito, mas é alvo de críticas por não condenar a invasão russa ao território ucraniano. Sobre a crise da Ucrânia, a China sempre manteve uma posição objetiva e faz ativamente o seu melhor para apelar à paz e promover conversas. O que eu gostaria de dizer é que China e Rússia têm o direito de manter uma cooperação econômica e comercial. Este tipo de cooperação não deve ser interferido ou limitado, e a China também não aceita críticas ou pressões. China e Rússia intensificaram os laços econômicos e diplomáticos desde o início da guerra em fevereiro de 2022. Pequim também demonstrou apoio à vitória de Vladimir Putin nas eleições presidenciais de março, que não contaram com uma oposição real e foram amplamente condenadas por países ocidentais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 11 horas, Tabata Portes chega com mais notícias que você precisa saber para ficar aí muito bem informado nessa quarta-feira. Portanto, não perca. Até mais.